E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40. Como é que você tá? Antes de tudo, quero pedir a você para que você se inscreva no canal. Aproveite aí, dê um like aí, compartilhe o vídeo. Quero dizer hoje no vídeo uma coisa interessante. Você já ouviu o ditado que diz que o diabo mora nos detalhes? Eu já ouvi esse ditado muitas vezes, porém, eu estava observando a palavra de Deus nessa semana, e tirando algumas lições, alguns ensinamentos. E uma das coisas que eu aprendi é que no meio da caminhada ou na vida cristã, mais importante do que você abraçar as conquistas é fazer com que as conquistas venham a ser permanentes. Ou seja, conhecer o adversário para que as conquistas sejam conquistas reais. Lá em Gênesis, no capítulo 3, diz que Eva, ela teve um diálogo com a serpente. Nós sabemos que a serpente, naquele momento, ela estava recebendo a influência direta de Satanás. Mas o que é interessante é que Satanás recitou o texto bíblico sem tirar nada do contexto, a não ser a frase que Eva não entendeu. Qual é a frase que Eva não entendeu? A Bíblia diz que ele falou: foi isso que Deus disse, que se vocês comerem desse fruto, vocês vão ficar sabendo do bem e do mal, vocês vão ser igual a Deus e que vocês vão morrer. Aí Satanás diz: não, vocês não vão morrer. É interessante você ver ele falar isso. Por quê? Porque de fato, na ótica de quem não tem visão espiritual, é que Eva e Adão comeram e viveram muitos anos ainda. Então não morreram. Só que o diabo não quer que você venha entender o que está na entrelinha. Que a verdade é que o relacionamento de Adão e de Eva era estreito demais com Deus. Eles falavam como se falavam um com os outros, falavam com Deus. Satanás, quando falou para que eles iam morrer, ele sabia que ia morrer como ele morreu. E quando ele pecou contra Deus, que Deus jogou ele do céu para a terra, ele perdeu o contato com Deus, o relacionamento saudável. E aí ele foi e falou o texto, e Eva, interessante que ela chegou e não avaliou. A tentação foi muito grande. A vontade que ela estava foi muito grande, ela não parou para analisar. E aí, quando você vê na tentação de Jesus, observe que eu quero que você pense no seguinte: Satanás sabia quem era Jesus. Por quê? Porque quando Jesus é batizado, uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, a quem me comprazo, ou tenho prazer. E Satanás, naquele momento, ele ouviu também isso. Diante disso, nós vemos o quê? Que Satanás agora, Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito, para ser tentado por Satanás. Por que, sabendo que Jesus era 100% homem, mas abriu mão da sua divindade para estar entre nós, para descer ao mais baixo nível da humanidade, Satanás, sabendo disso, por que ele ainda foi tentar Jesus? Você tem que entender que Satanás, ele não importa se ele já é um perdedor, ele quer que outras pessoas percam com ele também a presença e o contato. E quando ele vai para ser tentado, Jesus foi para ser tentado, Satanás, é interessante que ele se aproxima. O texto diz que no 40º dia, ou seja, 40 dias, ele dá a cartada final. Não quer dizer que Jesus não estava sendo tentado, ao contrário. Ele foi tentado desde o primeiro dia que ele chegou ao deserto. Mas no 40º dia, foi a cartada final. Agora, preste atenção na cartada final. Ele fala assim: olha, vem cá, você disse que
Se tu és filho de Deus, Satanás sabia. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. A resposta de Jesus nos dá um ensinamento fantástico e talvez esse seja o problema nosso meio cristão e até na igreja. Porque Jesus fala assim, ó, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você lembra no Antigo Testamento, quando o profeta se levantava e falava, a boca do Senhor disse? A viúva de 1 Reis, capítulo 17, versículo 24, diz que, Pai Elias, eu sei que tu és homem de Deus, porque na tua boca a palavra de Deus é verdade. Foca nisso, presta atenção. Porque Satanás, assim como com Eva e assim como Jesus, ele recitou a palavra de Deus. Diferente de nós que nos preocupamos com tantas coisas, Satanás naquele momento estava fazendo o quê? Opa! Esse é Jesus, ele conhece, ele é a palavra. Então eu não posso fugir da palavra. Porque para ludibriar ele, eu preciso estar juntinho da palavra e trazer alguns destaques que traz para o meu lado. Com Eva foi a mesma coisa. A diferença é que Eva engoliu, Jesus não. Sabe qual a diferença de quando tem uma palavra da Bíblia vindo da boca do diabo e outra vindo da boca de Deus? É que geralmente a palavra que vem da boca do diabo, ela pode estar realmente igualzinha, sem tirar nem pôr da Bíblia. Mas geralmente ela vai te conduzir para algum tipo de transgressão, mesmo sendo a palavra de Deus. É por isso que as pessoas preocupam-se muito com heresia e devem se preocupar, mas eu e você temos que nos preocupar também nesse tempo presente com a palavra de Deus pregada do jeito que ela é, mas com o intuito de te fazer transgredir contra Deus. Tanto Eva quanto Jesus, o intuito de Satanás era transgredir. Qual era a diferença ali? É que, naquele momento, a palavra não vinha da boca de Deus, mesmo sendo a palavra de Deus. Então eu quero dar um alerta para você e dizer para você ficar bem atento. Por isso Jesus chegou e disse, o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. A destruição do povo de Deus é falta de conhecimento. Eu já vi pessoas falar coisas absurdas. Quer ver? Uma das coisas que a pessoa fala assim, e você deve ouvir, talvez aconteceu com você. Ó, quando alguém falar alguma palavra contra a tua vida de derrota, você repreende logo. Aí eu lendo a Bíblia, eu vi algo interessante. Se alguém falar a palavra de derrota, você realmente tem que repreender, porque faz parte. Você não pode receber uma coisa que você não quer para a tua vida. Mas se você acaso não receber, não repreender, você pode ficar tranquilo. Por quê? A Bíblia diz que Jeremias, quando estava profetizando, o rei chegou para ele e lançou uma maldição na vida dele. Ele não se preocupou em repreender a maldição. Ele simplesmente falou aquilo que Deus tinha que falar para o rei. A maldição aconteceu na vida de Jeremias? Claro que não. Jeremias nunca foi amaldiçoado. Por quê? Saiba de uma coisa. O que é amaldiçoado não consegue lançar maldição para quem é abençoado. Está lá em Números capítulo 23. A Bíblia diz que Deus não pode... você não pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. No momento em que você está debaixo da essência de Deus, na obediência, não tem palavra de derrota, palavra de maldição. Aí eu acredito no atual fala aí, dia a dia, só vitória, só vitória. Nesse contexto, sim. Porque a Bíblia diz que não há encantamento contra o povo de Deus. Quando Balaque e Balaão tentaram lançar maldição contra o povo de Deus que estava fechado com Deus, não teve problema. Então a nossa preocupação não é como a palavra de Deus chega a nós, é como quem é que está trazendo a palavra, quer conduzir a palavra. E aí, eu e você temos que entender um ensinamento. O diabo, ele dificilmente, quando pega alguém que é conhecedor da Bíblia, vai tentar trazer heresia. Ele vai trazer a Bíblia em sua essência. Então, fica alerta.
Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue o canal, vamos conosco nessa jornada.